De volta com o Sport Center, fãs de esportes têm estreia de Corinthians, de Santos e também de São Paulo em Conmebol Sul-Americana e também Libertadores. Está todo mundo naquela expectativa. Os paulistas, eles precisam dar alguma resposta depois de toda a decepção no estadual? Acabou a espera. Corinthians, São Paulo e Santos voltam a campo nesta semana. Como os três foram eliminados até as quartas de final do Campeonato Paulista, estão sem jogar desde a primeira quinzena de março. Nestes mais de 20 dias, os elencos descansaram, treinaram, mas sem grandes mudanças nos times. Já o Corinthians, depois da eliminação no Paulista pelo Ituano, contratou o Christian Barletta, destaque do Paulistão pelo São Bernardo, e também focou na recuperação de um importante jogador. Renato Augusto sofreu um estiramento no joelho direito no último jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista contra o Santo André, no dia 4 de março. Desde então, vem trabalhando com o departamento médico de fisioterapia para se recuperar e deve estar em campo na estreia do Corinthians na Conmebol Libertadores, nesta quinta contra o Liverpool do Uruguai. Agora é ver se o tempo de treinos dará resultado dentro de campo. É o que as torcidas de Santos, São Paulo e Corinthians esperam. Bom, vamos lá, olha só, o Roger Guedes, o Yuri Alberto, também o Renato Augusto e o Mendel Bidlovski para trazer para a gente as informações do Corinthians, também com semana de estreia na Libertadores. Tudo certo, Mendel? Quanto tempo? Tudo certo, boa tarde Bruno, Eugênio, Marra, boa tarde a todos. Tava de férias, voltando hoje com as informações do Corinthians que estreia na Conmebol Libertadores nessa semana, quinta-feira, enfrenta o Liverpool do Uruguai no Estádio Centenário em Montevidéu. O elenco treinou hoje de manhã, segue a preparação para esta partida. A tendência é que o técnico Fernando Lázaro promova algumas mudanças no time do Corinthians em relação à equipe que vinha jogando no Campeonato Paulista. Na zaga, o Caetano na vaga do Balbuena e também o Fausto Vera no lugar do Adson. Esse é o time que ele vem trabalhando, inclusive com Renato Augusto. Renato Augusto não joga pelo Corinthians desde o dia 4 de março, último jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista contra o Santo André. Ele sofreu um estiramento no joelho direito. Desde então vem trabalhando com o departamento médico do Corinthians, também o departamento de preparação física do Corinthians, e deve então estar em campo, ser titular nesse jogo contra o Liverpool. Um importante reforço no meio do campo do Corinthians. Aí fica a dúvida como que vai ser o desenho do Corinthians com o Juliano, com o Renato Augusto, quem joga mais à frente, quem joga um pouco mais recuado nesse time do Corinthians, que não terá o Bruno Mendes. Ele foi expulso no último jogo do Corinthians na Libertadores do ano passado, nas quartas de final contra o Flamengo. Está suspenso, é desfalque para o técnico Fernando Lázaro, que vai montando o time do Corinthians então para a estreia na Conmebol Libertadores, repito, nesta quinta-feira em Montevidéu contra o Liverpool no Estádio Centenário, jogão da estreia do Corinthians na Libertadores 2023, Bruno. Que o corintiano queria ouvir, né? A possibilidade do Renato Augusto voltar, Eugênio. Obrigado, viu, Mendel? É verdade, né? É fundamental o Renato Augusto para o time do Corinthians. A gente sabe de toda a capacidade que ele tem e de toda a diferença que ele faz na criação da equipe, né? Com a bola, no como esse time vai chegar ao gol adversário. E aí me sopraram aqui, né? Vai jogar o Caetano, que ano passado disputou o brasileiro pelo Goiás, não é isso? Uhum. Então quer dizer que a dupla de zaga vai ser Gil e Caetano. É isso aí. Vai dar música. Gostou, Eugênio? Vai estar afinada a dupla. Com certeza. Tá vendo? Joga por música. Vamos falar então sobre os paulistas.
Temporada atabalhoada, calendário brasileiro tudo acumulado, sem ter uma pré-temporada direito, tiveram que pular etapas, numa volta de lesão não se recondicionar como tinham que se recondicionar, perderam força, perderam resistência, perderam explosão. Então isso tu consegue fazer esse trabalho diferenciado e isso faz muita diferença para depois, quando entra a parte tática e técnica. Então, assim, é um conjunto. Ninguém ganha ou perde no futebol só por um motivo, né? Às vezes a gente tenta achar um motivo específico, porque taticamente não foi bem, porque tecnicamente... O futebol, ele é composto de vários pilares, né? E quando um desses pilares não está bem trabalhado, acaba refletindo no outro. Christian Barletta, aos 21 anos, foi anunciado como reforço do Corinthians no mês passado. Entretanto, o clube paulista já havia monitorado o jogador quando ele atuava nas categorias de base do Joinville, aos 18 anos, durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Naquela ocasião, Barletta se destacou como o principal jogador da equipe de Santa Catarina, que venceu todos os seus jogos na fase de grupos e avançou às oitavas de final do torneio. Durante a competição, o departamento de captação de base do Corinthians observou o jovem atacante de perto, aprovou e tentou iniciar negociações no começo do segundo semestre. No entanto, Barletta já era uma opção no elenco profissional do Joinville e naquele momento acabou acertando sua ida para o elenco de aspirantes do Bahia. O Corinthians buscava reforçar o lado direito do ataque e contava com Adson, Gabriel Pereira e Gustavo Mantuan como principais opções na época. Mantuan e Pereira logo foram promovidos ao time principal, abrindo espaço no time sub-20 para um jogador como Barletta. Outros jogadores do elenco como Richard e Anthony não conseguiram se firmar no time sub-20. Agora Christian espera sua chance de estrear pelo Corinthians, que pode acontecer na próxima quinta-feira, quando o time estreia na Libertadores contra o Liverpool do Uruguai. Só lembrando que Barletta foi um dos principais destaques nos jogos treinos que o Corinthians realizou recentemente. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!